Olá, estamos mais uma vez trazendo conteúdo sobre música e o assunto de hoje será sobre as propriedades da divisão rítmica sonora. Você já parou para pensar quais características são necessárias para existir um ritmo sonoro? Você sabia que qualquer ritmo que escutamos são formados pelas mesmas propriedades básicas, só que em proporções diferentes que os diferenciam? Vamos conhecer então as principais propriedades básicas de um ritmo sonoro. Conforme o vídeo passado, a estruturação rítmica da música ocorre em pulsações, batidas, repetidas e sistematizadas, que possuem um determinado andamento, velocidade, e determinada duração, tempo. Deste modo, podemos dividir a duração de cada pulso, tempo de cada batida, entre sons e silêncios, para que possamos criar diferentes células rítmicas, breves trechos rítmicos, que juntos formarão os ritmos sonoros. A divisão rítmica sonora é o estudo de como sons e silêncios são organizados em uma sequência temporal, formando padrões que constroem o ritmo dos sons, sejam estes de passos, das palavras, de instrumentos, da música, etc. A divisão rítmica sonora depende de alguns fatores, como o pulso é a unidade de contagem rítmica mais elementar, formada por uma duração ou por um tempo, que é medido do início ao término de um único som, por exemplo. O tempo ou a duração de um pulso ou de um som pode ser dividido em partes com durações menores, por meio da inserção de pausas, silêncios, ambas regulares, iguais, ou irregulares, diferentes. Deste modo, é possível construir uma imensidade de divisões e subdivisões rítmicas, que podem ser enriquecidas com outras características a partir da métrica. A métrica na música é a forma de organizar os sons e os silêncios em uma sequência temporal, marcada por tempos fortes e fracos. A métrica se distingue do ritmo, que é o padrão de duração dos sons e silêncios e ajuda a criar contraste, variação, unidade e desenvolvimento em uma obra musical ou poética. Para entendermos melhor, podemos comparar conceitos da teoria musical com conceitos da aprendizagem da fala de um idioma. Porém, vamos nos ater aqui apenas às propriedades dos sons e não ao significado que estes sons podem remeter a cada pessoa. A nota musical pode ser relacionada a uma letra do alfabeto, a uma vogal ou a uma sílaba, pois ela contém apenas um som principal. Ao juntarmos duas ou mais letras, podemos formar uma palavra que pode ser comparada a uma célula rítmica da música. Esta, que é o menor elemento constitutivo da ideia musical, também pode ser composta a partir de duas notas musicais. Da mesma maneira, se juntarmos duas ou mais palavras, podemos formar uma frase, que na música pode ser comparada a um tema formado por células rítmicas. Ao juntarmos algumas frases, podemos criar um parágrafo que, do mesmo modo, ao juntarmos repetições de um tema e suas variações, podemos criar uma estrofe musical, concretizando o desenvolvimento de um discurso tanto oral quanto musical. Se juntarmos alguns parágrafos, podemos criar um texto que, do mesmo modo, ao juntarmos algumas estrofes, podemos formar uma música. Porém, entre as características que compõem a métrica, podemos encontrar, além destes conceitos que remetem à duração, os que remetem à intensidade dos sons. O acento é a ênfase que se dá a um som, assim como nas palavras, onde a letra acentuada é pronunciada com um som mais forte ou mais intenso. A partir de alguns acentos serem dados a alguns grupos de som, temos uma dinâmica que é uma parte importante da expressão musical e da interpretação de uma obra. A dinâmica é a criação de contrastes de diferentes intensidades, como sons emitidos de maneira fraca, média, forte, etc., ao longo de uma ideia rítmica musical. É o fenômeno que possibilita termos diferentes volumes durante a música, como um volume mais baixo na estrofe e um volume mais alto no refrão, por exemplo. Tanto em um texto, em uma poesia ou em um discurso musical encontraremos divisões rítmicas formadas por pulsos, tempos, pausas, pulsações, acentos, dinâmicas, etc. Deste modo, conseguimos ter referências visuais e auditivas ou ver e escutar algumas propriedades básicas do ritmo abordadas neste vídeo.
Muito obrigado por sua atenção, se inscreva no canal, deixe o seu like, sua dúvida, sugestão ou comentário e até a próxima!